Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Modo Voo Podcast, o nosso espaço de trocas, histórias inspiradoras, histórias reais. Eu sou Marcela Rosenblatt, mãe do Bernardo, psicóloga, e há quase uma década que eu me dedico à educação e à parentalidade consciente. No episódio de hoje vamos falar sobre a dislexia e, como você já sabe, a cada conversa um novo voo, portanto apertem os cintos porque o Projeto Modo Voo Podcast já vai começar. Em nome da comandante e da tripulação, desejamos a todos um ótimo voo. A nossa convidada de hoje lembra uma infância sempre com os pais por perto, entre o trabalho deles, a escola e as brincadeiras livres do elástico, do esconde-esconde e da bicicleta. A sua parte preferida era ir ao cinema e ler. Já o desporto era só o da escola mesmo. Nas férias tinha visita certa aos avós, na casa da aldeia, e entre o bem bom e o pó de arroz conheceu a música dos anos 80, pela qual continua apaixonada. Aos 14 anos deixou o Porto, rumo à Vila Nova de Famalicão, e foi aí que encontrou o amor e construiu a sua família. Casada com o Mário, aos 30 anos, fez o seu primeiro compromisso eterno de entrega total quando se tornou mãe do João Pedro. 10 anos depois, renovou esse compromisso com o Pedro Afonso, e os abraços tornaram-se infinitos. Traz consigo uma gaveta de sonhos entreaberta e o desejo de que os filhos voem muito alto. Hoje somos nós que voamos alto com ela, a mamãe Maria, num voo em primeira classe para dançarmos sem pressa no mundo da dislexia. Maria, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, ao nosso podcast. Obrigada por topar contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória como mãe de 2 meninos. Obrigada mesmo. Obrigada eu também por estar aqui, porque é sempre bom sensibilizar. Se chegarmos a alguém, já é muito bom. Com certeza. E é isso o nosso intuito aqui, não é? Eu sempre gosto de falar isso a cada episódio, que aqui a nossa ideia não é trazer nenhuma receita de bolo, nenhuma verdade absoluta, muito pelo contrário, existem tantas verdades, não é? E um caminho que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra, tenha o mesmo diagnóstico ou um diagnóstico completamente diferente. Falamos de vidas e de humanos, então a multiplicidade é a resposta, tá? Então, mas vamos ouvir a tua história, e quem sabe a tua história inspira alguém, não é? Ou abre os olhos para alguma novidade, para alguma tentativa que ainda não foi colocada em prática. Esse é o nosso intuito aqui, tá bem? Sim. Então vamos começar do começo, Maria. Ser mãe é avassalador, não sei se foi assim para você. Sim, né? É impactante. Impactante, exato. É um propósito, ser mãe é aquela coisa que nós antes não sabemos que existe, aquele amor incondicional. Não é? Eu A gente acha que conhece o amor e não conhece. Não, nem se consegue traduzir em palavras, acho eu, porque é tal coisa, é incondicional, foi o meu primeiro amor, que foi o João Pedro, e pronto, e o meu propósito é mesmo ser mãe. É isso. Mas também é contabilista, também é esposa, Sou é mulher. contabilista, tenho uma vida profissional e sou esposa, não é? Claro. E pronto, e temos que fazer envolver tudo essas camadas. não é? Porque nós agora hoje em dia temos vidas complicadas, não é? Sim. Trabalho, casa, filhos, e acaba por impactar muito. Sim, ainda tem que fazer exercício físico, dormir 8 horas por dia, fazer skincare. Tô brincando. Não dá pra fazer tudo, mas a gente faz o que pode. Sim. Então me conta assim, lá do princípio, como é que foi trazer o João Pedro à vida? Como é que foi recebê-lo em casa? Conta assim o início da tua maternidade pra gente. Pronto, já o primeiro filho é sempre aquela parte da incerteza, não sabemos muito bem, somos mais pela primeira vez, temos todas as dúvidas a mais algumas, mas com a ajuda dos nossos pais, que já passaram. Sim. Por isso a minha mãe estava sempre muito presente, e o meu pai, além de terem uma vida, que eles tinham a vida na restauração, uma vida muito, mas estavam lá sempre para ajudar, e foi tranquilo. Eu nesse aspecto acho que fui uma mãe tranquila,
muitas noites a dormir, que o João foi muito difícil, não gostava de dormir, nem noite nem dia, não sei quando é que ele dormia, e eu também não, e pronto, mas foi complicado, e depois eu tomei as rédeas um bocadinho, fiz aquela coisa que muitas mães fazem, aí tomo a rédea, o filho é meu, eu trato. Primeiro filho ainda, né? E depois a gente nos sobrecarregamos, além do que é preciso, talvez. Pomos o pai de lado e depois chamamos, deixa estar aqui, sim. mas fomos nós as primeiras a afastá-lo. E essa consciência é interessante, Maria, realmente é importante. Porque é verdade, muitas vezes somos nós as primeiras a pôr o marido. Você não está trocando a fralda corretamente, tem que fazer assim. Mas nós é que os afastamos primeiro porque queremos ter o controle total. Sim. Eu acho que isso é um pouco instinto, né? Somos mamíferos, viemos desse lugar protecionista, talvez. E são prontos, mas de resto correu, fui uma infância, cresceu tranquilo, viajamos algumas vezes, adoro viajar, está parado. Na altura fazíamos muito, o João não gostava, eu dizia sempre, queres uma festa de anos ou vamos passear? E ele, vamos passear. Que máximo, olha. Ele por acaso entrou muito na minha, assim, e pronto, e foi assim durante muito tempo até tornar a vir uma nova maternidade. Na altura eu tinha decidido só ter um filho, não é? Mas depois aconteceu uma segunda vez. Uma segunda que veio com muito... Sim. Vamos chegar no Pedro Afonso. Chegaremos no Pedro Afonso. Me conta um pouquinho assim, do João Pedro, como é que foi? Ele já foi para creche? Com que idade ele começou aí, né? Sim, ele foi para creche aos 2 anos. Ele só foi aos 2 anos. Ok. Ele ficou com os avós paternos. Até então. E depois aos 2 anos foi para a creche. E na creche foi tudo bem? Interação? Foi, tudo bem. Vinha sempre aquela coisa, ele é muito preguiçoso. Ele Já ouvia isso desde os 2 anos? Não acabava os trabalhos que propunham. Trabalhos? Aquelas coisinhas, aquelas manualidades, motricidades finas no trabalho. Quando eles começam a trabalhar, mas eu sinceramente nunca prestei muita atenção a isso, porque eu achava que era normal. Em casa ele tinha um desempenho normal, brincava, começou a falar as crianças normal, pequenininhas têm um foco concentrado muito curto, não é? Então, a depender da atividade proposta, é impossível de terminar, não é? Sinceramente nunca, eu já não sei em que altura é que foi, se foi aos 3, falou-se em terapia da fala, ele veio, mas ele não interagiu. Ok. Não houve... Mas a terapia da fala por quê? Qual foi a demanda que a creche, no caso, a pré-escola, né? Olha, para ser sincera, não sei, não lembro. Na altura falaram, às tantas aqui qualquer coisa, ele é muito preguiçoso. Tenho aqui uma terapeuta da fala que vem aqui ao centro de X e X tempo, queira... Também pode ser, mas ele não conseguiu interagir, não conseguiu... A profissional não conseguiu interagir bem não conseguiu. Com o João Pedro. É uma reação normal, agora eu sei deles, eles não conseguem muito bem interagir com pessoas. Tem que haver ali uma empatia muito grande e na altura não sei... Uma relação, não é? Tem que criar, não houve, não sei, não... E eu também, sinceramente, estava tranquila, completamente tranquila, eu desconhecia a palavra dislexia completamente. Sim. Então eu achava mesmo que ele só precisava, quando chegasse ao momento certo, ele precisava, não é, de orientação e depois que tudo ia ser o padrão, ia ser o normal, que era para isso que eu estava também impactada, não é? Porque também o meu processo também foi normal, não é? Portanto não pensei que seria diferente. Claro que nós não trilhamos todos o mesmo caminho, não é? Exato. Além que o que a sociedade nos inculta é isso, não é? O caminho é igual para todos e eu pensava que ele também ia fazer o mesmo caminho, não é? E na altura não vi qualquer... a única coisa que pensámos na altura, quando ele acabou o infantário, não é? E ia para o primeiro ciclo, foi que às tantas seria melhor ir para uma escola privada, porque lá iria ser mais... não é? Os professores estão mais, não é? A carga horária é maior, não há falta de professores. A sua ideia era de que no privado ele teria talvez mais atenção, mais acompanhamento. Perfeito. Mais que ia ser assim mais intensivo, e então a preguiça ia desaparecer, não é? Preguiça, oh meu Deus. E que efetivamente
E eu desconhecia, pronto, foi o meu padrão, não é? Uhum. Também estudei, foi o meu padrão. E na altura nós não tínhamos sequer o apoio dos nossos pais, não é? Sim. No meu tempo, os meus pais trabalharam sempre, tinham restaurantes, portanto, Era eles diferente, saíam não de é? manhã, chegavam à noite. Sim. E nossa geração já acompanha as crianças e eu disse, pronto, com o colégio vai tudo ficar normal. Então optaram por isso, ele foi para um colégio privado em Famalicão, né, que é Sim. onde vocês moram. Sim. E pronto, e aí, como é que foi o primeiro ciclo? O primeiro ciclo não, o primeiro ano. Foi, a professora por acaso acho que ela teve uma sensibilidade, ela não sabia o que é, chamou-me ao fim do primeiro período, não é? Chamou-me, para dizer, não sabia o que é que se passava com o João, mas ele não estava a acompanhar o par. Notava ali que ele não conseguia ler, já alguns meninos na sala já liam algumas palavras, faziam, o João não lia. Ai, isso me dá um frio na barriga, Maria. Porque é uma cobrança tão grande. Foi As lá. crianças podem aprender a ler e Era uma escrever por cobrança mais tempo. porque eu era assim, Ai. lá está, porque depois é por isso que eu sou completamente contra os colégios privados, porque a professora até teve essa sensibilidade e dou-lhe graças a ela por ela ter tido essa sensibilidade, porque quanto mais cedo a gente souber um diagnóstico, melhor para trabalhar. Mas o diagnóstico de dislexia nem se fecha tão cedo Não, assim. mas terapia da fala, ou Sim, não é? ajudá-lo de alguma outra Ajudá-lo, não é? forma, Até claro. podia ser auditivo, podia ser Perfeito, perfeito. oftalmológico, podia ser tudo dos olhos, não ver bem, porque às vezes Perfeito. acontece, não ouvirem bem, acontece muitas vezes que é confundido. Sim, Mas nesta sim. idade ainda temos a imaturidade, que às vezes até podia estar ali, ainda ser imaturo. Com certeza. A mudança da pré-escola para o primeiro ciclo é muito brusca para a vida da criança. E a gente está falando de crianças de 6 anos de idade. Tanto é que eu fui chamada muito para uma pequenos. reunião com a professora primária, mas estava a professora e a diretora. Porquê? Porque a diretora queria cobrar, não é? Porque temos que arranjar aqui estratégias para ele chegar ao padrão, ao caminho dos outros. Sim. Porque ele não tinha que fazer esse caminho. Agora sei, na altura não. E na altura eu fiz precisamente aquilo que eles me disseram para fazer. Aquilo que eu não deixei fazer com o Afonso, mas aquilo dá um erro 50 vezes. Ele Massacrar a criança, não é? era estudar Escrever macaco 277 vezes. precisamente, e eu obriguei o Afonso a fazer isso. O João. Isto vai me trocar. O mais velho, o João Pedro. O João Pedro, eu obriguei o João Pedro a fazer isso. E ele fez. Ele aqui há tempos, ele quando entrou no ensino superior, tinha um caderno daqueles, e ele deu-me de presente envenenado. Porque eu abri o livro e tinha lá o que eu própria, além do que faziam já na escola, eu ainda em casa, se na escola, eu que tinha desconhecimento, porque naquela altura ainda não sabíamos o que é que se passava. Mas então então trabalho com ele assim, assim, assim. Ele tem que fazer ditados, tem que fazer muitas vezes as palavras que erra, e eu fiz isso. Claro, você não podia fazer melhor a informação que você tinha, Maria. Eu fiz a pior coisa que se pode fazer uma criança com dislexia, mas Pronto, hoje a gente tem essa informação, né? Fica a dica. Não façam isso, Por não façam favor, ditados. mas perdoe-se também, não é? Seja carinhosa consigo mesma, porque você E não podia fazer ele melhor deu-me o livro e eu na altura. Né? a folhear e tinha 50 vezes a palavra. Eu vi lá umas 100 vezes. E eu fiquei aterrorizada, porque eu já nem me lembrava, porque eu estudava coladinha ao João. João os nossos fins de semana a semana era mais complicada, porque sim, eu trabalhava, houve uma parte que ainda trabalhava no Porto, depois é que fui trabalhar para Famalicão. Então, os fins de semana estudava e fazíamos aqueles trabalhos, vamos mais além. A criança já fica na escola de segunda a sexta. Até Num horário bastante extensivo. E no final de semana, que são 2 dias, que é para ela poder descansar. Né? E assim, foi a escola que te incutiu essa pressão. Completamente. Né? Foi uma pressão descabida num nível assim tão grande. Foi mesmo. E depois lá está, depois de nem fazer todos aqueles testes auditivos, testes oftalmológicos, ir a uma vasculhar ele psicóloga, inteiro, tem algo de errado com ele, descubra o que é. Mais ou menos na segunda classe, não é? Bem, o diagnóstico é uma dislexia. No segundo ano? Sim, foi por volta dos 6, 7 anos cedo, já. Porque geralmente é um diagnóstico feito com
7. 9 e 10. 8, É, 9 e 10, mais ou Mas menos. aqui foi já o Mais Afonso, cedo. pronto, nós já sabemos, porque já sabemos que é genético, fizemos os testes genéticos, Ok. mas o João na altura não sabíamos de ninguém, depois é que começaram a aparecer primos, Uhum. que também, e então veio, mas foi 7 anos aqui, quem faça Quem já faça já com já com 7, 7. ok. Primeiro até foi uma amiga minha, tinha acabado o curso e ela disse, olha, parece-me que sim, que encaixa em todo o padrão. Ela nem trabalhava cá no Porto, trabalhava lá para trás dos montes, foi onde é que tinha. E ela disse que enquadrava, depois procurei uma profissional em Famalicão e ela também E quem foi essa profissional? Uma neuropsicóloga, uma neuropedagoga? era psicóloga, Psicóloga, na ok. clínica normal. Sim. Depois, entretanto, pronto, ele fez a primária com o diagnóstico que veio dessa psicóloga. Eles não sabiam tratar de nada. Na altura, o João ainda tinha exame da 4ª classe e tinha que se meter os documentos para o Júri Nacional de Exames para poder levar máquina de calcular, aquelas coisas, não é? Sim, o que E ele a tem escola direito não de... sabia tratar. Foi a minha psicóloga, na altura, a psicóloga particular, não é? que acompanhava, Que acompanha, sim. que ajudou. E eu lembro-me que foi no último tempo, na última hora, assinar os papéis. Manhã na escola, no instante a correr, porque eles não sabiam como funcionava. Eles nunca tinham tido um menino, nunca sabiam lá que tinham que ir ao agrupamento. Deixa eu só dar uns passinhos para trás para eu perceber uma coisa. Então, quer dizer, logo no primeiro ano já começaram essa cobrança que tinha, né, que ele tinha que chegar onde a turma estava, etc, etc. Como é que foi o final do ano? Como é que ele chega nesse final de ano, em termos de aprendizagem mesmo? Ele apanhou um ritmo de estudo muito, Ok. muito, muito grande. A professora costumava mesmo dizer, ele dizia-me que a professora dizia que ele era o aluno que gostava mais, mas depois também vinham aquelas perguntas, dizer assim, se eu sou o que estudo mais, porque é que sou aquele que não tira as melhores notas? Porque é que a minha colega, Sim. que a professora diz que ela não estuda nada, tira excelente parabéns e eu nunca tirei nenhum. É tal autoestima às vezes. Claro, porque a escola valoriza, como a gente estava falando aqui nos bastidores, a nota, o rendimento e não o O esforço. esforço. Sim, Que ok. efetivamente Algumas pessoas precisam de menos esforço para alcançar tranquilo. Ok. E talvez talvez não, com certeza, em algumas áreas do conhecimento, né? Que a pessoa vai ser brilhante em tudo. Nunca conheci ninguém, não. né? As pessoas são boas, muito boas em algumas áreas do conhecimento, às vezes mais de uma, etc. Mas a gente também tem que valorizar o percurso, né? Porque senão só vale o resultado. Então, o percurso não. Então, quer dizer, né? O João Pedro se esforçando, estudando durante a semana, horas extensivas, no final de semana, e nunca recebeu um parabéns pelo esforço, pela dedicação. Não. E a professora, pronto, eu lembro-me de haver notas, mas ele via os outros a receber, era uma turma muito boa. Vão para os colégios, né? Não é? São grupos já que normalmente os miúdos têm notas muito boas, não é? E ele ficava pelo muito bom. Para mim era excelente. Tinha adquirido os conhecimentos necessários, não é? E os outros tiravam excelente parabéns. Mas este esforço todo foi mau, não devia ter acontecido desta maneira, não é? Mas ele próprio hoje diz-me, se eu não tivesse feito aquilo que eu fiz, ele não tinha conseguido tão facilmente apanhar aquele ritmo de estudo, não é? Sim. No primeiro, não é? No quinto e o sexto foi um bocado complicado, mas depois no secundário correu brilhantemente, onde ele arranjou estratégias que algumas ele diz que foi buscar lá atrás, não é? Prontos, é que eu... Sim, nada é por acaso, né? Ganha-se, perde-se, mas ele conseguiu ver o que ele botou na bagagem, né? De positivo, claro. Ele critica muita coisa que eu fiz. Claro, seus filhos são ótimos nisso. Os filhos estão muito ótimos a cobrar. Ele critica, além que ele diz que eu agora estou muito benevolente com o irmão, não é? No meu tempo, Afonso, tu estavas... Ai, mas que bom, João Pedro, você abriu as portas, né? Foi como a gente falou aqui também nos bastidores, quem veio com um facão para abrir a trilha e agora, né, o Afonso pode caminhar nessa trilha com mais leveza. Que bom, que sorte do Afonso, que bom. Obrigada, né? Obrigada por ter percorrido essa trajetória mais árdua.
Mas pronto. Pronto, ele depois, o quinto e o sexto foi complicado. Então, aí antes da gente, eu voltei no primeiro Sim. ano, então ele terminou muito bem, como você falou, pronto, com essa, né, com esse lado da autoestima. O colégio sempre pressionando. por causa eu cheguei mesmo, eu posso dizer, porque eu disse mesmo à diretora, a vossa preocupação é os rankings, mas a minha preocupação não é essa, que ele seja feliz. Mas ranking no primeiro ano, existe isso? Nos colégios, porque depois sai a nível nacional, não é? Aquilo só fazia a primária, não é? E depois eles queriam ficar bem posicionados no conselho, não é? Ok. E já começa ali, Nossa, gente, aqui em Portugal não façam isso já com a há o infância, ranking. pelo amor de Deus. Aqui já fazem, aqui já... Não, o ranking dos exames no secundário eu não gosto, mas percebo. Agora, no primeiro ciclo... Mas já, na altura, eu lembro-me que a escola ficou em 27º no Conselho de Braga, qualquer coisa assim. Puxado, não é? Mas é. Pronto, mas aí no segundo ano, então, imagino que ele tenha, né, ainda chegado no segundo ano também com essa pressão, com essa... Temos que puxar o João Pedro. Foi quando você conseguiu, então, a partir de uma amiga, né, a indicação, vamos dizer assim, de ir para uma neuropsicóloga fazer a avaliação. Certo, eu fui um bocadinho mais tarde, eu tinha ido a uma neuropsicóloga em Famalicão, o relatório, depois quando passamos para o quinto ano, não é? Ele vai para uma cooperativa de ensino, que agora quase não existem, não é? Mas que existia em Famalicão, e é muito boa, e eu notei que havia problemas no diagnóstico, isto é chapa 5, fazem sempre a mesma coisa, dislexias, e eu disse, isto é chapa 5, eu não estou a perceber o que é que eles querem dizer. Aí, porque eu entrei também num caminho de, eu não sei o que é dislexia, mas eu vou saber. Mas no segundo ano você já recebeu esse nome, então? Foi isso? Eu me perdi um pouco na história. No segundo ano... Ele foi diagnosticado com dislexia. O laudo chegou. Perturbação de aprendizagem. Certo. Da escrita da leitura. Da leitura e da escrita. E percorremos o caminho normal. Na altura andava em terapia da fala. Ok. Fez algum acompanhamento com pedagoga, não? Não, fez mais a tarde. partir do quinto ano. Ok. Então, quer dizer... Educação disléxica. Isso. Fez terceiro e quarto ano ainda nesse colégio privado. Sim, fez. E aí, no quinto ano, foi para esse... cooperativa. Neste caso, no médico, foi para essa escola, uma cooperativa. Okay. E notei que quando meti os papéis, em primeiro lugar, nem tinham dado por ela que eu tinha metido... Tinha lá relatórios, o Pedro Afonso é excelente, eu disse sim, é excelente, mas temos que ver. Pedro Afonso não, o João Pedro isso. Temos que ver para ver em que medidas é que ele vai ficar. Mas não tenho nada aqui. Então ele já andou nas medidas adicionais também? Já, sim, primeiro medidas adicionais e depois passou logo para as seletivas, porque a dislexia era severa. Ok. E qual era a maior dificuldade dele, Maria? Era no português ou se estendia para... Era uma memória muito pequenina, muito curta. Então, tinha uma questão da memória, que é comum. A leitura e a escrita, claro que foi muito mais... Mas ele adquiriu-a, ele conseguiu adquirir. Ele na quarta classe ele já tinha adquirido, não igual aos pares, mas adquiriu a leitura e a escrita. Sim. Ele se ler para... mostrar que sabe ler, ele não retém a informação do texto. Claro, que ele está focado em descodificar. Pronto. Depois ele tem que ler à maneira dele, não é? Claro. Ele faz apontamentos e risca. Sim, e com os instrumentos, tem um acompanhador... a régua. Uma régua, exato, que vai ajudando a não se perder nas linhas. O Afonso tem isso tudo, mas ele também não gosta. Mas tem isso tudo. E depois, no quinto ano, eu fui indicar um neuropsicólogo, Dr. Otávio Moura, e fomos. E veio o relatório, então achei muito graça esta coisa das escolas. Quando eu cheguei com o relatório, relatório do Dr. Otávio Moura. O que ele disser aqui, é assim, uma neuropsicóloga de Famalicão não servia. Ok. Fui a um grande... renomado da área, não é? Serviu. Não é? Porque é um investigador, e dou graças a Deus ele ter entrado no meu caminho, porque ele ajudou-me mesmo muito. Abriu João, portas, não é? E neste momento também está a ajudar o Afonso, e então, pronto, ali surgiu também o bullying, no meio disto tudo, ali, por parte de um amigo. No quinto ano? No quinto ano.
e depois repetiu-se no 7º, no mesmo menino. Uhum. Mas a escola resolveu bem, deu aqueles... Ali ainda funcionava um bocadinho o trabalho comunitário, Ok. o castigo comunitário, Certo. e o menino teve um castigo comunitário, mas foi muito difícil a adaptação de sair da primária para o segundo ciclo, não é? Sim, sim. O quinto e o sexto para o João foi muito complicado. Que já é mais desafiador, de Mais qualquer desafiador. forma, né? Estava a fazer reeducação disléxica e aos poucos ele foi arranjando estratégias, não é? Sim. Com as escolas foi uma luta, sempre. Uhum. Porque se apanhávamos um diretor de turma Mais quadrado. mais quadrado, era uma desgraça, era para chorar. Se apanhávamos um que era um bocadinho... Não havia muita informação nas escolas. Mesmo eu, em busca de informação, era muito difícil. Tinha de ser aqui Não, e e a gente ali. estamos falando que o João Pedro tem 21 21 anos, estamos anos, falando de 10 anos atrás, 11 anos atrás. Era muito difícil, eu própria andava sempre a ver, e o Dr. Otávio, por acaso, era uma pessoa que ajudava muito. Eu tinha uma dúvida, às vezes surgia-me uma dúvida ao meio da noite, no outro dia lá lhe mandava um e-mail e ele respondia-me com toda a gentileza, respondia-me, não, é assim, e aprendemos a trabalhar, não é? Como algum trabalho que pudesse fazer em casa para complementar, e pronto, e mais ou menos foi este o caminho que o João fez, não é? Eu estudei sempre ao lado dele. Quando chegou ao secundário é que eu desvinculei. Ele também nessa altura deixou a reeducação disléxica, porque o Dr. Otávio disse que ele estava preparadíssimo Ok. para ele próprio arranjar as estratégias dele. Algumas já tinha adquirido, não é? Sim. Não sabe ver horas. E para ele, tudo para ele é pesado. Tudo o que o faz, tudo que o faz sentir inferior em relação ao outro, para ele é uma carga muito pesada. E é pesado, né, Maria? É pesado. E ele recebeu essa carga muito pequeno, com 2 anos já tinha alguém falando que ele era preguiçoso. É. Né? E ele tudo que o inferioriza, por exemplo, nos anos deram-lhe um relógio, nos 18 anos. Que não devia, ele odiou. Ele odiou. Porque ele não sabe ver. Podia dizer, olha, eu comprei de cronómetro, pronto, não sabes ver. Não quero. Eu não sei ver horas, eu não Que é quero. quase como uma exposição da minha incapacidade, não é? Eu percebo. Soube durante o percurso, soube esconder muito bem que tinha dislexia. E depois passaram-se casos de... Ele passou para as medidas seletivas, não é? E, entretanto, em 2018 mudou o decreto-lei, não é? Ele jogou no 7º ano, já não me lembro, nono, por aí mudaram, e então queriam recuar, queriam recuar, eu disse, não vou recuar nada, porque está aqui exposto, e depois havia sempre aquela... cumpre, está tudo muito bem no papel, não é? O decreto veio, inclua-se, mas ficou no papel. Romantizamos a coisa, não é? Agora a lei está feita, mas passar para a prática, os professores, eu ainda há um ano, fui a uma formação de dislexia e uma professora dizia, o que eu ouvi muitas vezes, então nós vamos adaptar os testes. Em primeiro lugar, não sabem fazer testes adaptados. E a formação era sobre testes adaptados. E as pessoas não sabem fazer testes adaptados. Mas para eles, principalmente no secundário, fazer um teste adaptado vai prejudicar o aluno. Porquê? Porque ele vai para o ensino superior. E eu disse, mas o que é que vocês estão a dizer? Que eu tenho que punir, massacrar o meu aluno, meu filho, desde já, porque porque eles têm uma média do ensino secundário, ok? Se o professor fizer o trabalho dele, fizer o teste adaptado, bem adaptado, o aluno vai ser bem sucedido. Porque o teste adaptado do João tem 6 perguntas, não faz a leniência. Claro, menos quantidade, exatamente. Algumas adaptações são simples, tão simples. Mas algumas adaptações são só tipo... Gráficas, sim, botar em caixa alta, dar mais espaço entre as linhas, não imprimir nos 2 lados do papel, dar para ele uma ajuda para ele não se perder no texto, deixar ele usar um iluminador, iluminador, desenhar,
ter uma folha extra branca que ele possa usar de recurso para desenhar, para, enfim, fazer os seus gráficos, seus apontamentos, o que quer que seja, suas estratégias, dar a oportunidade do aluno brilhar. É sobre isso. Mas, Não muda. mas isso não Em existiu. vez de 50 exagero, uma prova que tem, sei lá, 10 perguntas, deixa ele fazer 7 perguntas. Seleciona aquelas que são mais ou menos repetidas e tal. Pode mudar os números na matemática, não é o caso dele, né? Matemática seria para uma descalculia, por exemplo. Não, ele não tinha descalculia. Pronto. Mas, sei lá, em vez de botar números quebrados, né? Com vírgulas ou quebrados, ou muda os muito números. maneira de pôr a tantas e matéria tantas. igual ao do colega, a pergunta é igual, mas posto de maneira diferente. Exatamente. Com mais alíneas, menos alíneas, Exato. caixas de texto, negritos, Men- chamar a atenção, Menos- palavras-chave. Exatamente. Sublinhar Mas os professores bold, não, negrito. não tinham formação, não tinham montado, porque isso era trabalho acrescido, porque tinham que fazer um teste diferente. Sim. E decidiam e podiam não cumprir aquilo que estava no relatório técnico-pedagógico, o RTP. Pronto, eu não cumpro. E a mãe de 15 em 15 dias estava na escola. Não fizeram isto, não fizeram aquilo. Eu costumava dizer que no agrupamento onde o João estava, que eu pus o Afonso noutro, Ok. a pensar, olha, vou mudar de agrupamento, vai ser melhor. Pronto, vamos à frente. Já Eu vou vamos chegar dizer, no Afonso. Eu dizia quando entrava na escola devia ter um quadro com uma fotografia minha de setas, para entrar, porque tudo correu mal, até a coordenadora de ensino especial do 10º ano, porque a anterior era excelente e ela saiu porque também estava cansada. A mim disseram-me que ela estava numa licença de vencimento, mas não, ela cansou de batalhar. Porque é cansativo demais ficar lutando contra o sistema, não é? É, Para o educador que está afim, para os pais que estão muito afim, é muito cansativo, é um leão por dia. E ela cansou. A mim disseram durante muito tempo que ela estava com licença sem vencimento. Eu sei que depois soube Burnout, que não estava. é? E entretanto veio uma péssima que me fez. Ela dizia, ela comigo dizia sempre que sim, não é? Mas ela não fazia nada, Ok. não é? Era sempre, ai, não pode acontecer. E eu disse, então não pode acontecer. E não faz nada, tipo, a candidatura do João, eu estou a fazer qualquer coisa de um exame no 11º ano, disse, olha que eu tive a ler o decreto e há um documento que tem que ir da escola. Não tem. Por acaso estou numa reunião com a diretora de turma e com ela, porque estávamos no Covid, estava ela numa ponte e eu recebo uma mensagem, a matrícula está errada, por favor, corrija, envie os documentos em falta. E eu vi que era o documento que eu falava, que estava aqui. Atirei-lhe assim o telemóvel. Eu disse, vamos corrigir isso já. Já que estávamos na escola, ela que fosse à secretaria, que fosse corrigir. Claro. Mas tivemos inúmeras situações, às tantas algumas graves que eu agora não vou-me esquecer, mas tive um professor no 9º ano que me perguntou, o diretor de turma dele no 9º ano, era um rapaz novo das artes, como eu costumo dizer, que se sentava assim a falar com os encarregados de educação. E ele vira-se para mim, como mãe, não percebo como é que deixa ir o seu filho para um curso regular. E eu, como? Ele queria que então ele não tem capacidades, ele tem que ir para um curso profissional. E eu olhei para o senhor e disse, E olha quantas camadas nessa fala, né, Maria? Então ele ainda está nossa, qual a palavra que eu vou usar? Ele ainda está trazendo a ideia de que o curso profissional é para pessoas menores, com muitas aspas. mas ainda hoje pensam assim. O problema é que ainda hoje pensam assim. A saída, muitas vezes, para estes miúdos, às vezes com diagnósticos mais pesados, mas que até têm capacidades, é o curso profissional. Eu tirei um curso profissional e depois fui para a universidade. Não tenho nada contra os cursos profissionais. Não tem... Dá um upgrade quando a gente chega à universidade do 1º ano, faz-se a brincar. Mas se ele queria ir para a humanidades, ele ia para a humanidades. Claro. Ainda para mais para a humanidades. E diz ele, ainda para mais para a humanidades. Um rapaz que dá tantos erros. E para a humanidades, como é que é possível? E eu já tinha feito algumas àquele direito de turma, decidi ignorar. Gostava de o encontrar um dia. Nunca mais o vi, mas Falar, olha, gostava meu de filho encontrar. tem aqui 20 anos, está cursando licenciatura em psicologia. Lembra dele? Gostava de o encontrar, nem sequer me lembro do nome do senhor. Não, nem precisa. Mas apanhámos coisas assim destas. Falei muitas vezes com a diretora da escola
Ela costumava dizer, a mãe que sabe tudo sobre dislexia. E eu dizia, diga-me onde é que para, onde é que aqui... Então temos uma lei, temos um relatório que se faz, temos uma equipa MAE que diz, com este aluno tem que se fazer assim, tem que, por exemplo, em inglês tinham que antecipar a matéria, tem que ter testes adaptados. E porquê que em cada período falha sempre tudo? Há um ou outro que adaptou, no teste seguinte esqueceu-se. E porquê que, e de ano para ano, estamos sempre a repetir a mesma coisa? E ela só me dizia, sim, eu sei que existe, mas não sei onde é que está. Como começar, né? Não também sabia onde é que tinham que ir. Sim, sim. E olha, eu sou uma das primeiras a apontar. Venho de escola, então falo de um lugar da experiência. Não escolas públicas, nem aqui eu nunca trabalhei em escola, mas no Brasil, né? Não trabalhei em escola pública, diferente lá, mas trabalhei em escolas privadas. E pronto. Então, eu tive muita sorte de ter trabalhado numa escola privada muito grande no Rio de Janeiro, de que tinha um departamento exclusivo para olhar para adaptação curricular. E eu fazia parte desse departamento. Então, e aí eu te digo, Maria, mesmo com um departamento numa escola privada, de gente que paga uma mensalidade, não era barata, ainda assim é trabalhoso, sim. É trabalhoso. É trabalhoso no sentido de você tem que ter muito atento, mapeando esses meninos, o que é a adaptação de cada um, quais são as necessidades de cada um. Então, tinha uma mediadora, tinha uma pessoa responsável para antecipar o trabalho de cada matéria, de todos os alunos. Então, imagina, se tem um aluno no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, e cada um tem, sei lá, 5 matérias, né? É muita, é volumoso. Então, eu conheço do lado da escola também o que demandaria de esforço. E aí, quando a gente fala de uma escola pública, o que acontece? Pelo menos, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas é a leitura que eu faço aqui de Portugal. Vem o decreto, olha, a partir de hoje tem que fazer assim, toma. Mas como? Eu só tenho 2 professoras aqui, faltou aquela que está de licença... Tem o João Pedro, tem o Manuel, tem a Flávia, tem todos esses alunos que têm necessidades diferentes. Como? Como que a gente faz? E aí passa. Não estou defendendo, mas a gente também precisa... A falta de formação. A falta de formação. Então é muito top-down a decisão, né? Vem o decreto. E a partir de agora, a partir de 20 de junho, de 23, façam isso. Mas quais são as ferramentas? Quanto tempo a gente tem para se preparar? O que isso vai demandar? Quais são os novos profissionais que vão entrar? Porque os professores também estão sobrecarregados. Claro que sim. São muitos alunos dentro de sala, são 30 alunos dentro de sala. É muita gente. Para fazer prova, para fazer... Imagina se ele tivesse que adaptar 30. Não é, a gente sabe que não é. Mas imagina, né? Sim. É demais, eu percebo. Então a gente tem que sempre olhar a moeda nos seus dois lados. Então, é uma discussão grande, eu acho que é sempre uma discussão de políticas públicas, né? Teriam que convidar, falei isso até, não sei se foi no podcast ou foi nos bastidores aqui conversando com alguém. A gente tem que trazer, os políticos têm que convidar essas famílias a esse debate. Porque não dá para os pais terem que matar um leão por dia, serem, né, o target na escola. Não dá para ocupar esse lugar. É muito cansativo, é muito doloroso. E a escola também tem que dar a oportunidade de todos os alunos brilharem naquela escola, de aprenderem principalmente. E aceitarem as estratégias deles, porque uma das coisas que eu já comentei foi, o João não usava caderno diário no 10º, 11º e 12º, mas ele tirava 17 e 18. Exato. Então funcionava. Exatamente. Mas porquê que isso era um problema? Não tinha que ser. Aqui não é preciso o técnico especializado, não é preciso aceitar a estratégia dele. Exatamente. Não é? Exatamente. Respeito, né? Respeito. Não é? Porque cada um, e eu costumo dizer, não há o padrão, não há o tal caminho. Não, cada um faz o seu caminho. E o João faz o caminho aos S, o outro faz o caminho... Perfeito. E é isso que falta nas nas brigam escolas. por coisa que é tão... Isso é fácil, não precisa de nenhum deputado ou sei lá o quê. Não, olha, precisa. O menino não quer um caderno. Ele não quer um caderno. Ok. Pronto. Se isso funciona pra ele, pra maioria pode não funcionar. Mas se pra ele funciona, fica sem caderno. Deixarem usar as estratégias deles, se elas funcionarem, é sinal que eles estão no bom caminho. Exatamente. E essa falta também de vontade de perceber...
porque aí é vontade, não precisamos de formações, não é? Sim. Porque da mesma maneira que eu consegui aceder à informação, qualquer professor, se tiver vontade, também vai aceder. Claro que sim. Claro que sim. Vão-me dizer, ai, não é no meu horário de trabalho. Mas, Poxa. mas a minha profissão, eu não trabalho 8 horas por dia, eu Exatamente. trabalho muitas mais. E Exatamente. estou a trabalhar por conta da outra, mas quero fazer o meu. O melhor, se a gente não é? topou esse trabalho, né? Profissional, não é? Claro, claro que sim. E eu continuo a dizer, muito bem, a falta de terapeutas, há falta de pessoal operacional, há falta de muita coisa, mas há muito mais falta de vontade. Com certeza. Eu Eu termino em concordo. relação à escola, é mesmo falta de vontade. Porque há muitas situações que se resolviam sem Sim, algumas mais simples, não mais é? Com simples, às certeza. vezes pensar em alguma estratégia que pode funcionar ou não, não é? Mas vamos tentar, não é? Com certeza. Vamos perder ali um bocadinho de tempo e vamos tentar que até pode funcionar. Com certeza. E olha, quando a gente pensa nessas adaptações, elas dão até menos trabalho, porque imagina, eu começo montando o teste, a prova, para 60% da sala, né? Que vão ter lá. Não vou me preocupar com a letra, não vou botar letra maior, não vou pensar no espaçamento. Então eu faço essa prova. Quando eu penso em outra prova, já está pronto. Eu vou tirar a coisa. Sim, Alterar ou vai e alterar. tirar. São mais 15 minutos. Mas já existe pessoas a trabalhar. Sem dúvida, deve ter inteligência artificial que faça. Não é? E há pouco tempo saiu um livro de ferramentas da dislexia, e nessa parte das adaptações foi a formação que eu fui o ano passado, foi com esse intuito das com ferramentas. essa professora, Ok. que ela já fez, é o que ela diz, se vocês quiserem, vocês pegam nisto, é só Replicar. de acordo com cada ano, mas é só replicar, está aqui tudo. Ela mandou um fecheiro zipado, foi uma formação em parceria com a Câmara Municipal de Famalicão, mais a escola, mais o agrupamento de escolas, e ela meio foi insultada. Quando ela disse, então, seus professores, vocês fazem isto, que ela é soriana, vocês fazem isto nos vossos testes, nas vossas salas de aula, e ela disse, em 89% ou 99% não fazem. Claro. E eles sentiram-se super ofendidos, e eu não disse. Que a verdade A senhora veio ofende. cá tratar-nos mal, porque o público-alvo era professores, mas eu como mãe e também como fazia parte de uma associação de estudantes, também fui. E só fomos duas mais, infelizmente. E então ela sentiu-se ofendida e as outras ainda bateram palmas. Claro que a senhora soube responder muito bem à letra, não estava ali para agradar nem professores, nem psicólogos, nem terapeutas, nem políticos. Sim. Estava à frente. Sim. O vereador, mas estava ali pelo interesse da criança. Sim, exato. E era só as crianças que lhe interessavam. Exatamente. O engraçado destas situações todas que eu vou vendo é que são sempre pessoas que se interessam ao mesmo e se entregam à causa e fazem tudo. Ela tem uma filha disléxica. Normalmente é assim, Normalmente, que vive, não é? vive. E aí é engraçado, porque muitas pessoas me perguntam, né, por que que eu advogo, vamos botar assim, nessa causa da saúde mental e tal, e eu não vivo essa realidade pessoalmente, mas desde muito cedo, desde que eu entrei na faculdade de psicologia, eu já faço estágios em educação, né, com crianças. Sim, mas também há os casos. Não sei te explicar, é realmente algo que eu sou muito fã do ser humano e do desenvolvimento, e eu acho que se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que mudar as crianças. E a forma como a gente ensina as crianças, e a forma como a gente acolhe as crianças, a forma como a gente educa as crianças. Se a gente não começar dali, para onde a gente vai? Então eu quero que o meu aluno, tudo bem, ele saia sabendo língua portuguesa, gramática, geografia, fórmula de Bhaskara. Eu quero que ele saiba isso em alguma esfera. Mas eu quero mais ainda que ele saia sabendo quem ele é, os seus limites, as suas potencialidades, que tenha autoestima, que saiba se relacionar, que saiba se comunicar com um colega, com um professor, com os pais, com uma pessoa na rua, né? Isso, a escola tem que pensar nisso. Mas tem que pensar. Não pensa ainda, não pensa e o João terminou, entrou na universidade. Na universidade tudo é diferente. Sim. Se não fosse na psicologia também, qual seria? Eu não é, pela experiência que tive agora com o João a entrar no ensino superior, isto funciona um bocadinho de faculdade para faculdade, não é? Porque eu conheço um menino que entrou em medicina,
e lá dão 30 minutos mais e mais nada. Mas 30 minutos em que sentido? nos exames, dá mais de 30 tempo nos minutos, exames, não é? ok, Mas sim. não tem mais qualquer tipo De apoio. de apoio. Na dislexia até um ledor a pessoa teria direito, pelo menos no Brasil é assim. Então, Aqui- nos exames nacionais, né? Dentro da faculdade eu confesso que eu não sei, mas nos exames tem direito a um ledor, uma pessoa para ajudar a ler. Ali na Universidade de questões Psicologia, mais tempo. o João teve uma reunião com 4 pessoas, eu não estava presente, nem porque agora Não precisa, ele é adulto. já não tem direito, já não tem direito. Sim. E depois foi engraçado que eles mandaram um documento e ele disse, mãe, mas ajuda-me a preencher. Eu preenchi e eles disseram, então, eu disse, olha, esta parte é as medidas, tens que mandar para trás para a escola, tens que mandar e depois eles devem preencher. E mandaram outra vez, não. O João é que tem que preencher e dizer quais são, o que é que necessita da escola. Olha. E eu, isto afinal funciona, em alguns sítios funciona, não é? Pronto, o João não as usa, porque ele quer provar que consegue acabar sem qualquer tipo de ajuda. Acho que está a prejudicar, mas aí já não. Agora é o caminho dele, É ele isso, que tem Maria. que fazer. É isso. E assim, talvez ele vai comer um pouco mais de grama, como a gente diz, mas vai chegar lá igual. E talvez lá ele perceba que tá tudo bem receber uma ajuda, né? Eles fazem um caminho muito pesado. Eu costumo dizer, a mochila deles pesa muito, Sim. desde a nível de autoestima, Sim. currícula, não é? E nesse ambiente Académico. hostil, infelizmente, que é a escola, eu acho que tá melhor, mas, né, há 10, 11 anos atrás era ainda mais duro. Talvez, quando a gente entrar agora, vamos falar do Pedro Afonso, não sei se você percebe que alguma coisa mudou em algum sentido, de, né, falamos mais sobre inclusão, falamos mais sobre respeitar as individualidades, ou não? Acha que tá igual? É o que eu digo. Nós precisamos de encontrar a pessoa certa. Sim. Lembro-me que o Jorge, vou ter um diretor de turma no 10º ano, foi espetacular. Eu fui poucas vezes à escola. Dizia, aconteceu isto, precisa que vá à escola. Não. Dona Maria, eu resolvo. Era um senhor, era um professor de história, já com uma idade, mas ele foi Exemplar. Tá vendo? Não exemplar. é sobre idade, Não não é é sobre sobre- formação, é sobre interesse, disponibilidade, afeto, talvez, empatia, mais. O percurso do Afonso foi diferente. Na primária correu tudo lindamente bem. Então, o Afonso, ele é 10 anos, 10 mais anos, novo que o mais João novo, Pedro. não é? Estávamos falando aqui, já Na pegou um percurso mais. Na altura já. Uma eu mãe já- mais. Sim, não é? Mas já não contava, mas veio. É mais um. Foi o meu segundo voo maravilhoso. Sim. Que veio trazer ali outra vez a animação à casa, não é? Muita animação. Com 40 anos a gente já tem outra maturidade, não é? Também já não. E o diagnóstico para mim sempre teve. Eu da dislexia, porque já vinha. Já conheci alguns sinais, alguns não é? sinais, não é? E eu comecei logo, tanto é que o Dr. Otávio, que ainda acompanhava o João e acompanhou durante mais 6 anos, dizia, está sempre precipitada, olha, que ainda Ok. falta muito. E eu disse-lhe assim, coração de mãe não se engana. Eu disse-lhe muitas vezes, sempre que ia com a sessão com o João, que depois eu entrava um bocadinho para falar com ele, e eu dizia, coração de mãe não se engana. E depois já havia uma prima, qualquer coisa a chamar a atenção, até que foi o mesmo médico que E fala um pouquinho, o que chamava a atenção no Afonso? Só para a gente Era- poder falar desses sinais de alerta ali também, bem pequenininhos. O que você era a tal distração. Ou talvez a concentração Então, bem mais reduzida, reduzida, sim. aí se comparada com os pares da mesma idade. Não é? Perfeito. O que chamaram preguiça para mim não era preguiça porque ele não conseguia mesmo acabar os trabalhos, não é? Demorava mais tempo, distraía-se muito. Eles distraem-se muito também. É uma das coisas Sim. que nas escolas nós chamamos. É muito distraído, nunca está atento nas aulas. Ok, faz parte. Sim. Está nos relatórios, o que é que querem mais? Mas essa distração também, não é? Começou a ser mais evidente. O caso do Afonso é mais grave, não é? Portanto, acabou por mim, não é? Porque já vinha com o caminho trilhado, não é? Do João, Claro. acabou Já reconheceu os muito, sinais com mais não é? facilidade. Mais cedo procurei uma terapeuta da fala, não é? Talvez aos 5 anos, 6. A ignorância minha, eu não sei como que a terapeuta da fala pode contribuir. Me conta. Olha,
Eu, numa reunião da MIA, falei mesmo isso, porque achava que a terapeuta, mas a senhora ficou muito ofendida comigo, porque eu efetivamente também não vi, mas diziam e eu levei, pronto, é daquelas Ok. coisas. Não, eu de verdade não. Porque ele não tinha problema de fala. Não, ele não tinha problemas de fala. Certo, articulava, falava, perfeito. Falava. Pronto, é Mas aqueles ignorância depois da minha agora parte também mesmo, não fazem- sei eu qual não- é o eu também não sei- alcance. Eles agora também trabalham muito a consciência fonológica, não é? Aquela coisinha Ok. do Ah, olha, pá, essa palavra pá, talvez que isso deva oferecer algumas bases isso- para leitura e para leitura, escrita. sim, prontos. Mamã, papã, Para o sim, P, perfeito. não é? Ó, é O isso. D, Então tá tal, dado, explicado. Sim. prontos. Era essas coisinhas, prontos, muitas vezes em desenhos e prontos. Uhum. Depois começou com o Dr. Otávio, também foi aos 7 anos, que ele foi diagnosticado, e uma das coisas que ainda retenho, bem, porque depois temos sempre tendências a tentar comparar, Sim, e cada faz parte. Porque são pessoas são diferentes. pessoas diferentes, Sim. não é? E eu lembro-me há um dos gráficos no diagnóstico que eu não sei dizer, que é o QI, não é? E eu Deve lembro, ser o VISC, deve o ser. 3. E eu lembro-me, porque aquilo tem a ver com a faixa etária, não é? Estava Sim. lá, o do João eu lembro-me perfeitamente na altura, porque o doutor Otávio me mostrava tudo. E eu lembro-me que o do João andava por cima da linha da faixa etária, havia um pontinho ou outro que até subia. Uhum. E uma das coisas que me chamou a atenção, e aí foi o que o meu foco mudou, é que o do Afonso estava abaixo e havia vezes que estava bem cá em baixo. Uhum. O que me assustou, eu disse, ai, qualquer coisa diferente. E ele, pronto, está a comparar. E eu disse, Uhum. não há qualquer coisa diferente. E ele lá, além de uma dislexia, temos um cognitivo que está cá atrás. Uhum. Temos que esperar mais um bocadinho, porque a imaturidade também, não é? Sim. Pode estar presente e ser colmatada daqui a um ano, isto já ser colmatado. Todo teste psicológico, toda avaliação psicológica, ela é uma fotografia. Ela não é o Certo. filme todo. Sim, Então, é sim. uma fotografia, nesse caso, do Afonso, nessa idade, nesse O contexto. contexto, sim, sim. Por isso que se repete a Sim, cada todos X os anos, tempos, eu né? faço todos os Isso anos. anualmente, enfim, alguns testes podem ser mais curtos, mas enfim, normalmente a cada ano, porque a gente dá o direito da criança de trazer um novo retrato. É. Em alguns aspectos melhores, outros nem tanto, tanto. mas é um retrato que vai se alterando. Então é importante dizer isso, né? Que a avaliação psicológica, ela não é o filme da vida toda, não é porque a criança teve ali, por exemplo, compreensão verbal, que é dos quesitos da avaliação 4 no VISC, teve abaixo, então ela vai ser sempre muito abaixo da média? Não, porque Não. que ele já repetiu e Claro ele já que se não. aproximou. Até alguns já passou. Ó, Não é? Exato, porque Já- requer estratégias, recursos, a recurso. maturidade, tudo que a gente vai fazendo em prol desse sujeito para que ele possa desempenhar melhor. É. Perfeito. E pronto, e ele começou com a reeducação disléxica. Eu contratei uma professora de ensino especial, Ok. ainda não tinha começado assim, estávamos, foi depois da primeira classe, começou a ter esse apoio, era mais um apoio extra, terapia da fala, professora de ensino especial, e a professora primária foi maravilhosa. Eu disse, Faz eu toda a lembro-me de chegar e dizer assim, não há cópias, não há correção de erros. E ela também é uma pessoa, também tem 60 mas foi estudar sobre o assunto, ela entrou, explicámos aos meninos, porque às vezes é preciso explicar também aos colegas. A questão do bullying, às vezes, no miúdo, às vezes é preciso, porque uma vez uma mãe disse-me assim, o colega tem muita dificuldade de perceber porque é que o Afonso tem mais que uma professora. Ok. Porquê que o Afonso sai da sala de aulas quando os outros estão a ter aulas? Porque ia ter com a professora de ensino especial, às vezes era fora, outras vezes era dentro. Sim. Vinha a psicóloga, ele saía. Mas porquê que ele tem direito a mais professores que nós? Sim. Não é? Às vezes é preciso explicar o que é que se passa e porque é Sim. que ele não lê, porque é que ele não escreve. Uhum. Porque o Afonso ainda não conseguiu adquirir a leitura e a escrita. Uhum. Ele tem leitura das provas, não é? A escrita, ele já está. Ele está ao contrário, normalmente adquire-se, pelo aquilo que eu já li, adquire-se primeiro a leitura e depois a escrita. Primeiro a escrita, depois a leitura. A criança primeiro aprende a escrever e depois ela pronto, aprende então a ele ler. fosse ao contrário. Ele já está a ler alguma coisa e a escrever bem, mas Ok. tem muita dificuldade, às vezes não percebe mesmo, então tem a leitura de prova, não é? E teve logo muito cedo, ele entrou nas medidas universais, porque há aquele, não é?
que eles não querem meter nas seletivas por causa da imaturidade, não sei o quê, mas depois eu trouxe o teste genético e não havia dúvidas, não é? E então encaixaram logo nas medidas seletivas. Prontos, como eu disse há um bocado, no papel está tudo muito bem, o RTP dele está fenomenal, a primária correu lindamente, fizemos campanhas de sensibilização dentro da sala de aula, E fora ele foi da sala de aula. direto para ensino público. Foi direto para o ensino público. Ok. Isso aí era uma coisa que estava... Já não ia Já repetir não ia o repetir privado. o privado, não. Perfeito. E assim eu também podia ter acesso, porque financeiramente também há um Claro. teto, e assim eu também teria acesso a outras terapias, não é? Que faziam mais sentido do que ali para o ensino privado. Perfeito. E encontrei, que agora posso dizer que é minha amiga, a professora Paula Azevedo, que eu adoro do coração, onde ela batalhou comigo, ajudou o Afonso, fez tudo o que podia por ele, ainda hoje. Ela ainda hoje, eles falam, eles trocam mensagens, Que bom. ele diz, vou ter um teste, estou cansada, e ela faz mais um esforço. Aquela parte de dizer és bom, tu Isso. consegues, tu és capaz, foi sempre uma coisa que eu tinha. Você Eu agora tem por acaso, talentos, né? Importante dizer isso. não é? Eu tinha mesmo um cartaz que fizemos em casa, tu és capaz, tu vais conseguir, e fizemos na escola, houve um ano que fizemos cartazes com as mãos amigas e os colegas, cada colega fez uma mão. E deixar que tenha mais foco, né? ênfase, aquilo que ele é bom. Às vezes ele é muito bom nos esportes, por exemplo, rodear a vida dele disso, né? Ou ele é muito bom em artes, ou ele é muito bom comunicador, ou ele é muito bom desenhista. Enfim, Sim, deixar temos que que ele... encontre a sua... E passamos da sala de aula para fora da sala de aulas. E a primária posso dizer que foi uma maravilha. Que bom. A primária do Afonso, efetivamente, aí sim vi diferenças, porque eu acho, mas aí não foi pela escola, foi pela pessoa, a professora titular, Sim. que efetivamente é fora da caixa, Sim. em vários aspectos. Eles passam do primeiro ao quarto com a mesma professora? Sim. Aqui é do primeiro ao quarto, sempre com a mesma professora. O que é bom quando é esse relato. Bom, quando é boa. Agora, e é mau quando é... Claro que, como todos nós, nem todo mundo vai gostar da gente, tá tudo certo. Sim. E aí, eu sou obrigado a deixar o meu filho com essa mesma professora 4 anos. Mudamos de escola, ou então... Na privada também é assim? Também. No João foi, acho que sim. Só se acontecer alguma coisa à professora e sair, mas também foi sempre a mesma professora. Não vai Que dizer eu mais. gostava muito da professora, eu só não gostava dos métodos do colégio, vamos assim dizer, não é? Aquela pressão que havia sempre sobre nós, não é? Porque acabava por ser pressão sobre mim e pressão sobre ele, Claro. não é? É que eu não gostava. No João foi tudo, no Afonso foi tudo maravilhoso, correu tudo muito bem. Agora entramos no 5º ano, está a acabar, e parece que retrocedi não 10, mas 20 anos. Porque logo tive a reunião da IMAEI, é que não vamos tornar em papel, está vertida a lei, mas a lei tem que saltar do papel cá para fora. Exatamente. Não é? Saiu-me uma diretora de turma completamente... Eu nem sei que palavra é que devo dizer. Eu já disse à senhora diretamente, eu pedi que ela fosse expulsa, eu pedi que ela fosse retirada da turma, não consegui, não tive, eu sabia que não tinha, mas está registado. Temos uma reunião logo na primeira semana de aulas, eles ainda não estavam a ter aulas, estavam a ter aquelas atividades, onde foi explicado o feitio do Afonso, ele retrai um bocadinho às pessoas novas, então se for para corrigir os trabalhos dele, não quero, tem assim as pessoas de apoio, não é? Ele ainda se sente assim aquela, porque ou é a vergonha ou é... E a diretora de turma fez um trabalho fantástico depois de uma reunião intensiva, tive um coordenador de ensino especial, a professora de ensino especial, psicólogas 2, vamos ter uma reunião mensal para enquadrar bem o Afonso, não aconteceu essas reuniões mensais, foram pedidas por mim.
Na segunda semana, a eleição, aqui nós elegemos os miúdos, o delegado e o subdelegado, que são os responsáveis por aquelas tarefinhas de passar informação, dizer com... Alunos mesmo? Alunos. Ah, ok. E o Afonso já tinha sido subdelegado na primária, não é? Ok. Não foi logo na primeira, mas na segunda, quando os miúdos perceberam o que é que o Afonso tinha, quando houve a eleição, a professora dizia, eu via... Pedro Afonso, 1, 2, que eles é que fazem a votação, não é? Ok. 3, 4, e houve um empate técnico, mas eu, em vez de serem 2, vão 3. Lá está, aqui, autoestima, a trabalhar. Exato. Chegou ali, temos o oposto, o Afonso é eleito subdelegado e ela vira-se para ele e disse, tu podes ser, tu não és capaz. Ai, meu Deus do céu. Os miúdos, 14 miúdos, a turma é de 20, é reduzida, por ter um aluno de necessidades educativas especiais, não é? É reduzida. E aquilo, eu cheguei a casa à noite, eu só tinha telefonemas de pais a dizer, olha, não sei como é que te dizer isso, porque os miúdos já estavam, a professora primária trabalhou-os tanto para defender o Afonso, que eles chegaram a casa e aquilo foi um burburinho. A diretora de turma fez isto, fez aquilo, o Pedro Afonso não contou nada. Ele não me disse nada. E quando eu recebo o primeiro, eu nem sei como é que tenho de dizer isto, mas aconteceu isto na sala de aula, fala com o Pedro Afonso, porque o que precisares de nós estamos aqui para te ajudar. Que bom, esse senso de comunidade, que bom. Foi muito trabalhado com a professora primária. Eu isso dou graças a Deus à professora Paula Azevedo, porque ela efetivamente... E então, eu, quando perguntou ao Afonso, o Afonso teve 1 hora a chorar amarrado a mim. Ele chorou. Ela disse que eu não era capaz, mas eu sei que sou capaz. E foi a grande machadada logo no início. Pronto, correu uma reunião horrível, onde, porque os professores defendem-se, não é? Então, eu entrei numa reunião para tratar do que é que se tinha passado na sexta-feira, porque eu ouvi a versão dos miúdos. Primeiramente era mentira, não é? Porque eram crianças, estavam a falar, então sabiam lá o que é que estavam a falar. E entrou na reunião a dizer que eu tinha mandado e-mails para muita gente, onde eu incluo a EMAE, não é? Que verteu o documento, que já estava feito desde junho. Sim. A psicóloga, o Serviço de Psicologia, o SPO, que aqui chama-se Serviço. Sim. E a diretora de turma, não é? Que tinha que me explicar o que é que tinha feito. E, entretanto, aparecem mais 2 ou 3 pessoas que eu não tinha convocado, mas eu estava lá rodeada e disse, não, eu tenho cabedal para esta gente toda. E depois a estratégia que as escolas agora usam é mudar os temas. Então cheguei lá e o tema era porque é que eu tinha envolvido tantas pessoas num problema tão simples. E eu simplesmente recostei-me e disse, olha, estamos num circo. Daqui a um bocado vamos ver que são os palhaços. Tive que ser assim. Porque eu fui atacada, eu tive 5 minutos a ser atacada. Imagino. E envolveu, já viu quantas pessoas estão aqui? Eu não sei o quê. Eu disse, olha, eu nem devia ter entrado nesta reunião, porque se está convocado o SPO, a EMAE e a diretora de turma, tinham que estar aqui 3 pessoas e não 6. Não é? Pronto, eu nem devia ter entrado, mas eu disse, não, vou entrar. Porque eu quando entrei, eu disse, não, eu estou na reunião errada, porque isto é muita gente. Né? A gente sente quase como uma coada. Eu saí e parecia um semáforo, como disse porque o Mário ficou cá fora, que ele disse, eu não posso, não vais. Eu entrei, eu saí e parecia um semáforo. E tentaram desviar, eu exigi uma ata, não é? Porque não queriam fazer ata, eu disse, não, vai-se fazer uma ata. E andaram. Eu disse, então eu tenho uma reunião na quarta-feira onde se fala de tudo. Até houve alguém, eu agora já não me lembro, mas acho que foi uma das psicólogas que falou que o menino tinha sido eleito delegado de turma e era muito malandro. Então aquele sentido de responsabilidade transformou. Exato. São os eventos que transformam a nossa vida para melhor. E contaram essa história, que eu não sei quem é o menino, mas houve alguém naquela reunião contou aquela história e a professora na semana seguinte faz-me isto. Então andavam ali e disse, não, eu quero ouvir a diretora de turma. Ela ainda não falou, porque ela estava lá no cantinho a passar. E ela ia tentar e disse, pronto, eu assumo. Eu disse. Que bom, olha, que bom. Eu assumo, eu disse, não pensei nas consequências. Eu disse, pronto. E então,
está escrito na ata. Ai, eu fiquei mesmo para escrever. Porque aí era mais difícil, porque ia ficar escrito em ata. Pronto. É porque, perceba, eu acho, né, Maria, que a sua intenção com essa reunião e tudo não era descredibilizar a diretora, né, fazer com que ela, enfim, se sentisse mal ou nada do gênero. Talvez um pedido de desculpas seria interessante, mas só reparasse, né? Porque a gente erra, a gente fala às vezes o que não quer, a gente erra a forma como a gente fala, estamos todos sujeitos a isso sempre. Mas eu acho que o importante aqui é perceber que é uma mãe lutando pelo direito de ver quase como a democracia daquela sala sendo colocada em vigor, né? Porque foi uma ditadura. Porque aquilo, a partir do momento em que eu digo, então uma reunião, as pessoas vão para estas reuniões sem estar preparadas, nem sequer sabem o que é. Sim. Houve uma reunião, então peraí, isto agora muda de figura. E eu deixei de uma pessoa que marcou uma reunião por nada, a ter toda a razão, não é? Terminarem com um abraço e beijinhos e pronto, e para a próxima mando um e-mail. Eu disse, não, se houver uma próxima, já nem passa para vocês, passa diretamente para Lisboa. Que era para eles entenderem que agora já não podiam. Eu disse-lhes a eles, lá está, a idade. Agora com esta idade, com 50 anos, a tolerância é zero com vocês. Tem que ser. E as coisas foram acontecendo da mesma maneira. Pessoas que foram adaptando os testes e saíram, mas têm que mandar as matrizes, antecipação de matéria. Logo no primeiro teste, o professor que foi locado para fazer a leitura de prova faltou, foi-se embora, esqueceu-se. E depois houve ali uma grande confusão, não é? Porque ninguém sabia o que é que havia de fazer, a professora também não sabia, não é? Não foi culpa da professora, não é? Foi matemática, foi logo para terminarmos o ano. E depois eu no segundo período eu não reclamei de nada. Eu deixei cair. Eu disse, vamos juntar juntinho, Alfonso, vamos estudar muito. Eu faço os resumos, é uma estratégia que com ele funcionou muito bem. Eu faço os resumos, lemos, sublinhamos, tornámos a ler, ele faz o exercício, como ele é muito lento a escrever, ou muitas vezes nem sequer, a disgrafia dele acentuou-se muito. E então eu faço o resumo com ele, estamos ali, vamos ao livro, tento que ele localize a matéria, fazemos Isso é outra coisa interessante. Por que a prova não pode ser oral? Porque a gente não quer só atestar que o conhecimento foi adquirido? Né? Se eu tenho um menino que está estudando, que tem o conhecimento, por que eu não posso perguntar para ele e fazer uma prova oral? E eu vou averiguando se ele tem a retenção do conhecimento. Eu entendo, por exemplo, uma matemática não dá para ser assim, ou talvez até dê, eu que não saiba. Não sei. Não sei. Mas pronto, outras matérias, todas as matérias dão, biologia, história, química eu também não sei. Pronto, as matérias que são leitura escrita são plausíveis de serem feitas dessa maneira, não é? Então, por quê? Por que não se pode fazer uma prova oral? Fica aí o questionamento. Por acaso, ele nunca passou, além que eu acho que ele oral eu também não sei, porque ele também tem dificuldade no vocabulário, não é? Às vezes se expressar, às vezes há o nome. Ele tem uma coisa muito diferente do João, por exemplo, ele decora muito bem. Ele visualmente... Ele sabe, eu pergunto-lhe, mas onde é que está esta matéria? Ele sabe ir lá. Ele decora muito bem. Ele, por exemplo, ele em inglês é uma nulidade, como a mãe. É outro código linguístico. E é muito complicado. E a dificuldade está justamente nesse código linguístico. E claro, então, na gramática, eu tive antecipação de matéria, e eu vou, a parte da gramática disse, olha, que seja o que Deus quiser, e eu também não sei explicar muito bem. Ele anda no centro de estudo também, mas é um centro de estudo. Tem depois a Rita também a dar-lhe apoio, além de um bocadinho de reeducação disléxica que ela dá, depois também dá apoio nas disciplinas. O inglês, pronto, vamos devagar. Tanto é que no verão ele vai ter assim ali um bocadinho de inglês, que é para ver se vai buscar as bases, que é para ver se construirmos aqui qualquer coisa. Mas ele chegou lá e ele fez a gramática toda assim, como é que tu conseguiste? E eu não sei, decorei. Não sei se foi decorado, não sei que ele fez tudo, não é? Trocou lá algumas coisas. Deu o jeito dele, é isso. Prontos, eu queria até fazer eu vou aqui usar meu telefone, que eu queria fazer uma pesquisa para eu conseguir lembrar duas coisas que eu queria partilhar aqui, que eu acho que ia ser super interessante. Primeiro é um filme
Acho que tem a ver com estrela no título, sabe? É um filme indiano, aqui, ó. Como Estrelas na Terra. É o nome desse filme. Eu ainda não vi com o Afonso, li com o João, já o vi com o João 2 vezes. É fantástico. Um filme Antigo. Fantástico. Eu acho que vale muito a pena todos assistirem, porque ele conta a história de um menino que tem dislexia e ele traz, assim, um pouco do que acontece na cabeça dele, né? De como ele percepciona o mundo, as letras a voar, e pronto, não vamos dar spoiler do filme, mas eu acho que é um filme que vale muito a pena de assistir, Como Estrelas na Terra. E outros nomes que eu queria trazer aqui que eu acho que seria super interessante são esses aqui, ó. Steven Spielberg, diretor disléxico. Tom Cruise. Quem mais? Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Vicente Van Gogh, Pablo Picasso. E nós fizemos agora o trabalho do Pablo Picasso, que o Afonso escolheu mesmo. Jamie Oliver, da cozinha, chefe. Sim. Isso eu não sei pronunciar, vou deixar pra lá. Agatha Christie, escritora de livro de suspense, famosíssimo. O Walt Disney. Então, quer dizer, acho que vale a pena a gente... Não estamos terminando o episódio, mas quero deixar essa mensagem. Acho que vale a pena a gente perceber que os talentos existem em todos nós. Né? Acabei de citar aqui algumas pessoas porque se tornaram famosas pelos seus talentos. Sim. Mas tantas outras que talvez não são famosas, nem serão, porque não é o destino delas ou não é o desejo delas, mas que elas têm talentos. E o nosso papel fundamental como pais, como educadores, como sociedade, é descobrir quais são esses talentos e promover a ampliação deles. Para deixar com que o João Pedro, Pedro Afonso e outras tantas crianças não se olhem e sempre percam. Sempre percam. Porque eles não estão excelentes, porque eles estão lendo, porque eles têm meia dúzia de professores que os outros só têm um, porque ele tem que estudar 20 horas, o outro só estuda 2. Então a gente está sempre perdendo. Imagina o peso que não é viver uma vida sempre a perder. Muito, muito, muito duro. Muito duro. E a comparação, ela é natural do ser humano. Né? Ela não é pertinente, vamos dizer assim, porque ela não faz sentido na prática, mas ela é natural e ela vai acontecer. Então, nós comparamos filhos, nós comparamos instituições e nós mesmos, pessoas, nos comparamos com o outro. E se eu tô sempre me comparando e tô sempre perdendo, qual o valor que eu tenho? Pois, é isso. Nenhum valor, nenhum crédito, nenhuma honra, nem nada para falar, caramba, parabéns. Nada. Então, a minha autoestima vai pro buraco. Eu não tenho motivação para fazer nada, eu não tenho amigos, eu não tenho em quem me espelhar, eu não tenho ninguém. Então, a gente não pode fazer isso com o futuro da sociedade, que são as crianças. Né? É que o nosso futuro são eles. Exato. Isso Se a gente fala de sociedade inclusiva, a gente está falando de capacitar os seres humanos que estão dentro da escola para crescerem com outro olhar. E isso começa pelo professor também, a mostrar, a explicar para o aluno. Meu filho tem 1 ano e meio. E olha, eu sei que ele não compreende todas as palavras que eu falo para ele. Mas às vezes, do mais simples, quer ver? Ele quer que eu pegue ele no colo e eu estou com, sei lá, 30 coisas na mão, não consigo. Eu só falo assim, filho, agora eu não posso te pegar no colo. Tá vendo? Minha mão está ocupada. Só 1 minuto. E ele para e ele espera. E eu boto os potes, eu abaixo e eu pego. Então, a criança, ela só quer perceber, ela quer ser olhada. Então, quando, né, não é, para de gritar, dá uns pontapés. Não, olha, tá vendo que eu tô ocupada? Eu quero te pegar, mas eu não posso agora. Eu tô com a minha mão ocupada de coisas. Eu boto, e eu antecipo, olha a antecipação. Eu vou colocar ali o que quer que eu tenha na minha mão e depois eu vou te pegar. Então, eu cumpro a minha palavra, né? Eu boto e viro e pego. Então é importante a gente comunicar para as crianças tudo. Outro exemplo bobo, mas comida, né? Bota a comida dele para esquentar, só um pouquinho no micro-ondas. Quando chega, ele não entende dos números ainda, como é óbvio, mas quando chega no 5, eu dou antecipação para ele. Eu faço 5, 4, 3, 2, 1 e toca. E ele já faz, ele abre a mãozinha assim, ele não consegue fazer ainda isso, mas ele fica esperando, ele já sabe que depois que toca, porque antes ele ficava tentando abrir a porta do micro-ondas o tempo inteiro. Eu falei, não, filho, olha, ainda falta, ó, o relógio, tá vendo aqui o relógio mudando?
Olha aqui como muda. E quando chega no 5 eu começo e ele já espera pacientemente. Então tudo é um treino de paciência, treino de comunicação, treino de respeito, né? Então a gente pode e deve conversar com os alunos tudo. Olha, o Afonso, ele precisa sair nessa aula porque ele precisa de um apoio X. Ou ele nessa aula vai usar um iPad. Porque para ele o iPad vai ser benéfico. Você não precisa do iPad, ele precisa. Como em outra ocasião, ele vai fazer 20 embaixadinhas e você não vai fazer nenhuma. Embaixadinha? Aqui fala embaixadinha também? Não. Embaixadinha é aquilo que os jogadores de futebol fazem com a bola, ficam batendo sim. Como é que chama? Que eu aprendo. Agora tá. Helder, como faz isso? Dar toques. Dar toques. Pronto, embaixadinha, como a gente fala. Então, quer dizer, a gente consegue mostrar para os alunos que somos diferentes, que fazemos coisas melhores numa coisa, em outra, sabe? E trazer próprios exemplos. Olha, mesmo que sejam exemplos mentirosos, eu digo assim, sabe? Nós, como educadores, dentro de sala de aula, somos uma hierarquia. Às vezes eu preciso falar, olha, mas eu também nem era tão boa em matemática. E às vezes eu era. Mas não importa. O que importa é eu mostrar ali para aquela turma que o ideal é a gente contar as nossas fragilidades reais, não é? Mas também dentro do contexto, vale a pena a gente se colocar num lugar frágil. E mostrar que, olha, tá vendo aquele menino? Ele é autista e ele tem que ficar andando. Eu não preciso ficar andando, mas olha aqui a minha perninha. Tá. Tô aqui, ó. E eu aqui me mexendo na cadeira o tempo todo. Sabe? Então, a gente normalizar os comportamentos. Acho que se a gente fala de inclusão verdadeira, a gente precisa facilitar um pouco a compreensão das crianças, incluir, mostrar que é normal ser diferente. Cada um tem o seu caminho. Igual, eu já reparei. Igualmente diferente. É mesmo isso. E o que eu peço às escolas, porque infelizmente ainda a semana passada aconteceu, a professora de apoio que ia ler o teste de ciências ao Afonso, não sei se foi bem explicado, ainda estou à espera da resposta, ela virou-se para ele e disse, mas eu não te vou ler o teste. E saiu, foi-se embora. Ela estava ali para dar o apoio, em sala à parte, ele estava-se, escreveu o nome, depois não vai ler. E a senhora ia ler, era o que me faltava. E foi-se embora. Estou à espera de resposta, não sei o que é que aconteceu, não sei se informaram, mas mesmo como eu disse à diretora, como boa cidadã, ela podia questionar a professora titular, que estava 2 salas ao lado, dizer assim, olha, mas é para ler a prova? Exato. Não sabia que era para Não deixa sabia, eu me não informar disse. e volto. Não, foi-se embora. Eu gosto de acreditar, não, eu sei que pessoas que ferem são feridas, sabe, Maria? Então, infelizmente, essas pessoas, muitas, estão em vários contextos, né, da saúde, da educação. Sim. E ferindo, passando as suas cargas para frente. Mas eu acho que bastava uma câmera, não precisava nem estar ligada. Porque já te coloca em perspectiva de que vão te ver, né? Vão te ver. E aí isso às vezes mudaria o comportamento, eu acho. Não sei. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, né, você já tem um filho na faculdade, com um caminho promissor, né, com a sua bagagem cheia de recursos, de ferramentas, de possibilidades, e um filho que ainda está cursando o percurso escolar, com os seus inúmeros ganhos e também com as suas dificuldades a serem alcançadas. Quando você pensa assim, não em futuro, não quero trazer essa ideia tão longínqua, porque também já aprendi aqui no nosso podcast que não faz sentido pensar tão à frente assim. Mas é uma ideia de mudança mesmo, de perspectiva, sabe? Do seu desenvolvimento, dos filhos, da capacidade, do que eles poderiam, de um sonho a ser concretizado. O que você pensa? Sobre eles? Sobre eles. Para eles, sobre eles, exato. Eu para eles eu só quero que eles sejam felizes. É uma palavra simples, mas é difícil alcançar. Porque, como eu disse, um bocado a bagagem deles é muito pesada. Mas se eles conseguirem ser felizes a nível pessoal, académico, profissional, eu acho que é tudo. É tudo que a mamãe quer, né? Eu faço essa pergunta, mas é sempre essa resposta, e é verdade.
É tudo, É é tudo. verdade. O que eu quero é que eles sejam felizes, porque se eles forem felizes, eu sou feliz. Exatamente. E do jeito deles, não é? Sim, A no forma caminho como eles deles, escolherem. no caminho deles. Isso eu Sim. tive que aprender, porque houve uma certa altura que o João diz que quer sair de Portugal. Ok. E isso para mim fazia parece uma Um nó no galinha, coração. faz um nó. Mas depois eu aprendi, assim, não, ele tem que fazer o caminho dele, porque ele um dia vai voltar. Sim. A mãe é O mãe e porto o seguro seguro é somos isso. nós. Exato. E pronto, e eu acho que é mesmo isso. É eles serem felizes, Encontrarem o seu caminho, né? E encontrarem serem felizes nesse a caminho. sociedade, conhecer a palavra empatia, Ok. que eu acho que se conhecerem a palavra empatia e se puserem no lugar do outro, nem que seja por um bocadinho, Uhum. de qualquer. Nós podemos sair à rua, ter um acidente e ficar tetraplégico, paralisia cerebral. E se pensarem nisso um bocadinho, o que é que muda na vida deles? E ser gentis, eu acho, né? E gentis. Porque a gente nem sempre pode agradar, mas a gente pode falar agradavelmente, a gente pode ser gentil e cuidar das pessoas que estão conosco, né? Porque às Principalmente as vezes, crianças. mesmo tendo uma família, tendo um apoio, não estou a falar diretamente em casa, há vezes que nos sentimos sozinhos, Sim. porque aquela frustração de que aquilo que aconteceu ao Afonso no teste, que ele não conseguiu fazer 2 perguntas e chegou a casa super frustrado, porque tira a negativa, diz ele. E chorou durante 1 hora e eu estava no trabalho e não podia sair porque tinha muitas coisas para fazer, é uma frustração. E eram coisas que eu não queria que acontecessem. E eu jurei que não iam acontecer certas coisas, mas elas estão a A acontecer. gente não tem controle. Porque não temos controle. Sim. Mas às vezes a gente ainda pensa assim, não, mudou alguma coisa, vai mudar. Não. Vai mudar as pessoas que eu encontrar no caminho e vão fazer a diferença. Enquanto encontrar pessoas como esta professora, como professora, eu não sei, não tenho nada a dizer sobre ela, é professora de música, nem devia ser uma professora de alunos com necessidades educativas especiais. Ela tem 2 tempos durante uma semana. Tem muito pouco contacto com esses alunos, não devia ser é permitido para estas turmas um professor de música, por exemplo, não é? Ou de EV, ou essas coisas. Mas esse até tem mais horas, mas tinha que ser um professor mais presente. Porque existem, houve uma professora que está de baixa desde o final do primeiro período e vem uma professora de português que é um anjo. E ela diz que no princípio ainda não sabia o que é que o Afonso tinha. E então ela fez vários desenhos no quadro. E o do Afonso, e dizia para eles escolherem, não é? E o Afonso acho que era uma linha na vertical, outra na horizontal, depois era, ela teve-me a explicar, depois era mais. E ele escolheu esse e disse para explicar. Ele disse que este era ele a escrever, este era ele a ler, a folhear um livro. E estes pedacinhos assim, eram as letras a saltar de um lado para o outro. E ela aí detectou logo que, mas diz ela, mas ele teve-me aquela resposta sem eu o conhecer. E eu disse, ele deu-lhe, e até eu fiquei admirada, porque ele nunca fez nenhuma. E ela dizer-me que ele disse isso, e eu fiquei a olhar para ele e disse. Uau! Foi muito carinhoso, está sempre a perguntar, mãe, estás bem? Porque ele já sente, não é? Eu tento não transmitir, não lhe dizer quando vou para reuniões, não, porque eu acho que eles não têm que aquela parte que é minha eu aguento e eles vão ter tempo. Mas sinto também que estas coisas todas faz com que ele esteja, por exemplo, ele está muito revoltado com aquilo que aconteceu com ciências. E ela diz, a professora tinha cabelos brancos, que há dias íamos a descer a avenida da escola, e ela está ali uma senhora de cabelos brancos, foi aquela professora e disse, não sabe muita gente de cabelos brancos, tem calma. E ele virou-se para mim e disse, se houver mais alguma professora, aquela professora, se for mais alguma vez a minha professora de apoio, eu saio da sala de aula. E eu, não sais. Mas como é que eu vou explicar isto a um miúdo que se sentiu Hostilizado quase, né? não é? Por um professor, como é que eu lhe vou dizer que não pode sair da sala de aulas? Porque depois são mal educados e arrogantes, exato. como a diretora de turma me disse uma vez que ele foi arrogante. Exatamente.
Depois passam a ser mal educados. Exato, porque se eles não são obedientes, fazem o que eu quero, eles são arrogantes, mal educados. Complicado. Maria, deixa eu te falar uma coisa. Nesse podcast nós temos um quadro com a ideia de... Nem amo mais esse quadro. Num próximo temporada eu não faria esse, faria outro. Mas já que eu fiz em todos, eu vou fazer aqui também. Sendo bem honesta. Eu vou te falar algumas palavras, né? Uma palavra, algumas palavras. E queria que você me desse um pensamento em cima dela, né? É quase como a ideia de tentar não reduzir tudo que a gente já falou, porque é impossível, mas trazer a ideia de, sabe, de highlight, assim, de maior, pronto, foco. A primeira, é claro, dislexia. Dislexia é uma perturbação, mas que não afeta o caminho deles. Eles vão fazer o caminho deles como tiver que ser. Não são diferentes por ter dislexia. Falamos de tantas pessoas ultramente bem-sucedidas aqui que tinham dislexia. Estão vivas, algumas. Sim, a Agatha sim. Christie está viva? Nem sei. A Agatha Christie, a escritora? Nem sei. Acho que não. Mas já temos Não uma mais importa. recente que já vou. Mas tem vários, com certeza. vários, Foi sim, alguns né? Tem aquele ator famosíssimo. Posso estar falando uma besteira, que o nome dele não apareceu aqui, mas eu acho que eu já li antes o que fez o John Wick. Qual é o nome dele? Não é o dos piratas. Não. O Johnny Depp também. O Johnny Depp também já, não sei se é dislexia, mas já li qualquer coisa de uns Mas eu acho que o John Wick, eu esqueci o nome dele, é o de Keanu Reeves, obrigada. Ok. Cultura. Eu acho que ele é. E o ator tem que ler muito para interpretar Sim, e tudo. sim, e é sim, esse sim, ator famosíssimo, enfim, maravilhoso. E temos uma escritora em Portugal que faz livros de época. Uma Ok. vez eu já li. E ela também diz ela benditos redatores, não é? E os corretores ortográficos primeiro no computador, não é? Olha aí Ela- a ela- ajuda. Olha aí a ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Não tem nada de errado em receber ajuda, não é? Mas é uma escritora, a ideia é dela, ela escreve e tem alguém que auxilia com alguma correção É ortográfica. o que ela diz, senão não Qual o conseguia problema? ter. Exato. Ela é jornalista e escritora, não conseguia. Perfeito, perfeito. Tem nada de errado em receber ajuda. Ensino. Mudança, muita mudança, muita empatia e muita vontade. Muita vontade. Inclusão. Não existe. É aquilo que eu não consigo dizer de outra maneira. Utopia, não é? É uma utopia. Neste momento é uma utopia. Eu nem gosto muito dessa palavra, sabe? Eu acho que quando a gente fala em inclusão, não sei, é muito pessoal, mas me passa a ideia de que a gente está fazendo um favor para alguém. É isso. Incluir, vamos incluir essa pessoa. Parece que nós, quando vou a estas reuniões, parece que estou sempre a pedir, não estou a pedir nada. Isso. É um direito que ele tem. Isso. Exato. É um direito. Exatamente. Não é... Acho que tem mais a ver com respeito do que inclusão, eu acho. E quando a gente respeita de verdade as pessoas, todas, com e sem diagnóstico, não interessa o diagnóstico. Quando a gente respeita as pessoas, a gente tenta se colocar no lugar delas. E quando a gente faz esse exercício, a gente talvez não falasse de determinadas formas, Claro. a gente talvez não agisse, ou talvez não fosse mais tolerante, essas coisas, né? E com isso, eu não tô de jeito nenhum pregando a perfeição, porque ela não existe. Não, ninguém... Falhamos miseravelmente todos os dias com as pessoas que mais amamos, né? Com certeza. Mas é isso, se eu tiver como um grande valor pessoal o respeito, eu vou saber que eu pisei na bola e eu corrijo. E pra mim isso é o que tem de mais valioso, né? É a correção. Poxa, filho, desculpa, eu pisei na bola, eu tava de mau humor, tava de TPM, eu tava, sei lá, chateada com a vida, te contei em você, não tinha nada a ver, desculpa. Né? Eu te respeito tanto que eu sou capaz de vir aqui humanamente te falar que eu errei. Desculpe. Numa prova, mas acertei tantas outras vezes e busco acertar, enfim. Acho que é respeito a palavra. Sociedade. A sociedade precisa de empatia. Se puserem um bocadinho no lugar do outro, o professor, os colegas, se puserem no lugar do outro, eu acho que Resolve aí bastante, sim. né? Estamos no caminho certo quando isso acontecer. Sim. Escutar, ouvir, ajudar. Perguntar, né? Às vezes a gente não sabe o que fazer, não temos todas as respostas, não... Acho que aí sim poderemos começar a caminhar para o lugar... porque todos temos caminhos diferentes e nós só temos que deixar a palavra padrão de lado. Isso. E cada um tem o seu trilho. Não é preciso diagnósticos, porque não somos todos iguais. Exatamente.
Exatamente. Eu venho muito das neurociências, neuropsicologia também, e os mesmos testes, né, que nos ajudam tanto, os VISCs da vida, por exemplo, a dar os diagnósticos, etc., eles precisam de um padrão, né? Eles precisam de uma estatística, mas porque o padrão e a estatística, eles nos ajudam a perceber o que desvia, não é? Então, assim, ele é importante para a gente poder trazer o olhar para o que desvia. Não tô conseguindo, talvez, expressar o que eu penso, mas o padrão ele é importante. A gente só não se pode perder nele. Sim, sim. E achar que só 60% da curva é para onde a gente tem que olhar, não é? Quando eu digo o padrão na escola, os meninos têm que saber ler na segunda classe, Isso. os meninos têm que escrever todos na mesma altura. Não, Isso. eles não têm que escrever todos na mesma altura para escrever. Sabe o que eu Mas dizia? é isso que se passa. Exato, Porque é uma não- rigidez. É aquela. Pois. E não é nem padrão, ô Maria. Eu acho Não que é é. falta de atualização do que a ciência já diz. Quando eu uso o padrão é nesse campo. Perfeito, eu percebo. É mesmo, é porque Da está tudo rigidez, não é? standardizado para isto tem que acontecer neste momento, isto tem que acontecer neste, se não acontece, E se ele não lê nesse ritmo, Fica pra ele trás. tem. Exato. Exatamente. Não, eu percebo claramente o que você quis dizer com padrão, mas é só isso, né? Porque a gente não vai conseguir fugir do que é a referência. A referência é importante. Isso temos que ter, não é? Sim, mas é importante a gente não enrijecer os nossos processos educativos, de relação e poder perceber que todo mundo tem espaço, e oportunidades. Tendo exatamente o padrão como uma referência, mas que padrão talvez nem é a melhor palavra, sabe? É capaz. É. Eu uso muito o padrão porque é o que eles dizem, não está não tá na Sim. linha, não está Ou para norma também não é a melhor palavra. O que acontece mais vezes. Pronto, um jogo de palavras. Querida, queria te pedir para deixar uma mensagem para mães, pais, famílias, professores, o que vier no seu coração. Fale com a tua alma, com o teu coração, o que você acha que pode deixar mesmo de mensagem, de tudo que a gente falou aqui. Eu acho que os pais, em primeiro lugar, não têm que ter medo dos diagnósticos, porque nós ainda encontramos muitos pais com medos dos diagnósticos, porque fica rótulo na escola, porque fica rótulo nos amigos. Não tenham medo, porque quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais depressa estamos a ajudar a criança. Porque há casos de pais que escondem diagnósticos, eu conheci dois, Assim? nem sequer sabia que era. E a criança já estava num. Eu não sei explicar, mas ela própria sabia que estava alguma coisa mal com ela e não sabia, e os pais já sabiam o que é que se passava com ela. Portanto, não ajuda em nada, só está a retardar e quanto mais tarde, pior, não é? Eu perdi, mas eu. Não, a mensagem é isso, o diagnóstico não ser E depois algo que afugenta os pais. muito nas escolas, não tenham medo, porque ninguém lutar é visto, pelos direitos, né? ninguém é bicho papão. Eu já te reuni com o diretor da escola, não deu em nada, porque o que eu disse lá, ele depois fez tudo ao contrário, mas reúnam, não tenham medo não é massacrar, mas é de chamar a atenção, porque às tantas em algum momento alguém nos vai ouvir. É isso. E procurem o vosso grupo, porque para nós é muito importante que alguém nos ouça, pode ser só uma pessoa, mas que alguém nos ouça e nos compreenda. E talvez unir forças, né? Sim. Estava pensando aqui que as próprias adaptações, elas, para os diferentes diagnósticos, passam por algo bem similar, né? Os próprios PHDAs e outras. Unam forças, né? Sim, não eu precisa por acaso não segregar. fui, o Afonso tem PHDA e ao princípio por falta de informação, quando eu fui à pediatra de desenvolvimento, eu disse-me, pronto, se ele faz esta terapia, qual é a terapia que ele tem que fazer? E ela disse, não é terapia, é medicação. Eu disse, não, nem penso nisso. Não, eu é que disse, qual a terapia? Tudo menos medicação. E ela, mas não há, tem que ser medicação. E eu não duvido do meu diagnóstico. E ela depois contou-me 2 ou 3 histórias que eu revi, isto foi com o Afonso, e eu revi o João. Eu acho que tive pai 3 dias a chorar. Eu disse, e eu às tantas inviabilizei
o futuro do meu filho em alguns aspectos, porque eu também não deixei de dar medicação ao João. Ou melhor, eu não dei medicação ao João, dou medicação ao Afonso. Ok. Porque ele precisa mesmo dela. Mas a falta de informação naquela altura, então sobre o PHDA não existia mesmo. E estamos cada vez a ampliar esse conhecimento, né? Eu acho que a medicação, ela ajuda, ela vem ajudar, ela não substitui, ela não cura, né? A medicação, quando a gente fala de transtornos do fórum psiquiátrico, da saúde mental, né? Ela ajuda com alguma sintomatização, né? Com algumas características, alguns sinais, etc., do comportamento. Mas, sem dúvida, a terapia ela é a melhor aliada para desenvolver competências e novos recursos. Então, são as duas coisas aliadas, não é nenhuma e nem outra apenas. São as duas coisas aliadas mesmo. Muito bem. Isso. E havendo crianças a sentir-se confiantes e valorizadas, eu acho que elas, por si só, já não precisamos da palavra inclusão, porque elas já estão incluídas. Exatamente. É simplesmente isso. Muito bom, muito bom. Maria, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua vinda até aqui, pela tua história, a história dos teus meninos, da tua família. Obrigada, honramos muito o teu lugar de mãe, de lutadora em prol né, dos direitos que temos, enfim. Muito obrigada mesmo por tudo que você faz. Obrigada por partilhar a tua história dos meninos. Espero que tenha feito sentido para você, que tenha acendido aí alguma chama no teu coração, de alguma forma. E eu te vejo numa próxima viagem, num próximo episódio. Tchau, tchau.